Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a essa aula especial em que eu tenho como convidada a professora Elaine Oliveira, uma amiga, uma parceira, uma pessoa que eu muito respeito e que, em matéria de preparação para comunicação num exame oral, em exame oral de magistratura e de Ministério Público, não só, mas sobretudo nestes, a professora Elaine Oliveira tem uma experiência fantástica. Foi minha parceira no Foco Oral 94, fizemos mais de 100 bancas individuais com os alunos para prepará-los para a fase oral. Tivemos um êxito muito interessante no Foco Oral 94, afinal, dos alunos que tivemos no curso, no Foco Oral 94, 89 foram aprovados, quer dizer, dos 126 alunos aprovados no 94º concurso do MP de São Paulo, tivemos 89, que é algo muito expressivo e que nos deixa muito contente. Professora Elaine, muito obrigado por aceitar o convite, bem-vinda. Queria que você começasse aqui falando um pouquinho sobre a sua experiência. Quantos anos já está nessa jornada de preparação e toda a sua bagagem? Porque você tem não só uma bagagem empírica, mas que isso, você tem uma bagagem teórica muito grande. É uma estudiosa no assunto, né? Psicologia, comunicação. Então acho que é legal você começar falando um pouquinho a seu respeito. Muita gente te conhece, eu tenho certeza, mas certamente há aqueles que ainda não tiveram o prazer de conhecê-la. Muito obrigada. Todos os meus agradecimentos aí seriam insuficientes. É uma parceria louvável e pretendo contribuir sempre da melhor forma. Então, olá a todos, para aqueles que não me conhecem, sou Elaine Oliveira, neuropsicóloga comportamental, especialista em comunicação, comportamento e desenvolvimento humano sob pressão, mais de 15 anos aí preparando candidatos para essa fase especificamente, dentre outros trabalhos que honrosamente foram surgindo, mas o foco durante todo esse período, os estudos como o professor André colocou, voltados, preparação para me aprimorar nesse sentido. Inclusive, no ano passado, felizmente, eu obtive aí a conquista de um título muito importante na área da psicanálise comportamental sob pressão, expert em gestão das emoções e comportamento humano fase adulta, pela Escola Freudiana de Paris, e tudo isso voltado realmente para o aprimoramento em busca da parte mais importante aí do momento da prova oral, que será comportamental, emocional, associada sem quaisquer dúvidas ao conteúdo jurídico. E eu entendo, André, porque assim, né, irei chamá-lo. Lógico, Elaine e André. Deixa eu falar uma coisa, para quem não sabe, deixa eu fazer um parênteses aqui. Pelo nosso histórico, não é? Exatamente. Nosso pai não permite. Primeiro parênteses é o seguinte, bom, você é especialista em comunicação sob pressão. Se tem uma comunicação sob pressão, é exame oral de concurso público, não é? Então, com certeza, você é autoridade para falar sobre o assunto. Agora, sobre a nossa história, olha, ela vem muito antes de você como professora e também, no meu caso, como professor. Afinal, nós nos conhecemos lá na década de 1990, no curso Damásio. Eu era aluno, e você trabalhava no curso Damásio. E eu ia, e eu lembro quando eu estava no Ministério Público, no oral do MP. E eu ficava ali te enchendo a paciência. Elaine, imprime as questões para mim, por favor, que eu já quero estudar. Eu era aquele aluno ansioso, queria já estudar, me dar as questões que caíram no dia para eu me preparar e tal. E você sempre gentilmente atendia o pedido. Não, peraí, meninas, imprime aí uma cópia para ele e tal. Quer dizer, temos aí já se vão mais de 25 anos, não é? Que nós nos conhecemos. Já considero uma parceria, enfim, ímpar. E o que há pouco lhe revelei, salvo engano, no ano passado, que eu assisti a sua prova oral. Você não sabia disso até então. É verdade, você assistiu minha prova oral, você estava lá assistindo, né? Você me viu passar vergonha nesse momento de pressão, né? Mas, assim, vi você sendo exigido, vi realmente você tendo muita inteligência emocional, conduzindo a sua prova, e é muito importante desde já salientar, antecipando,
que o André respondeu tudo e foi aprovado de forma muito louvável. Então isso é muito importante, porque existem alguns mitos, né, algumas lendas, mitos Que e você verdades responde, sobre você a vai prova acertar oral. tudo, para ser aprovado precisa responder 100% e isso é praticamente impossível, né? A gente tem que Exatamente. saber manejar os momentos no exame oral. Haverá Foi um momentos em que a ponto, gente salvo vai engano, foram sabe a duas questões resposta. que você manejou, não me recordo, e conduziu bem, mas não significa que deverá gabaritar a prova oral, então logo nós falaremos Não, sobre. exatamente, Helena. Eu queria dizer o seguinte, né? Todo mundo vai passar por um momento durante a arguição no exame oral em que ele sabe a resposta e que ele não sabe ou está em dúvida. E ele precisa Verdade. ter aquele jogo de cintura para conseguir se sair bem em todos esses cenários, né? Mas, Sim, Elaine, só para a gente já adentrar um pouquinho agora na nossa pauta, foi interessante, aí o claro. pessoal já te conheceu melhor, já sabe da sua expertise, da nossa história também, não é? Que é uma história Sim, já de muitos anos. O ano passado a sim. gente teve um contato muito próximo, né? Durante o Foco Oral 94, como eu disse, fizemos mais de 100 bancas, não é? E foi realmente muito produtivo, os alunos ficaram muito contentes, porque fazíamos as bancas, eu e você, não é? Cada um sob uma ótica, eu sob a ótica jurídica do conteúdo, você sob a perspectiva da comunicação verbal e não verbal, e dávamos para todos os alunos um feedback muito detalhado do conteúdo jurídico, da comunicação verbal e não verbal, e os alunos responderam muito bem a esse feedback, agradeceram esse feedback. Eu tenho certeza que isso ajudou muita gente a fazer uma prova oral de excelência, né? A gente tem, enfim, vários testemunhos de alunos queridos, não é? Extremamente Exatamente. personalizado, não é, André? Foi. Exatamente. E nós vamos falar aqui, eu ia dizer, sobre tanto a fase oral do Ministério Público de São Paulo quanto da magistratura. São exames orais que, no que tange a postura, a comunicação, a lição é a mesma, o aprendizado é o mesmo. Mas é legal também os alunos saberem das peculiaridades no que tange ao rito, no que tange às regras, não é? Por exemplo, na fase oral da magistratura de São Paulo, o sorteio do ponto ocorre no dia anterior, 24 horas, 24 exato. horas antes. E no dia da arguição, os alunos que serão arguidos, eles ficam recolhidos numa sala separada e um Sim, não acompanha a prova do outro. exato. Eles são chamados apenas no momento da sua arguição. No MP de São Paulo é diferente. No MP de São Paulo, o ponto é sorteado na hora. O aluno é chamado, o candidato é chamado, ele se senta e sorteia o ponto na hora. E aí começa a sua arguição. Então ele não tem essas 24 horas de antecedência para se preparar. E a outra diferença na ritualística é que no MP de São Paulo, os demais alunos acompanham no auditório a arguição do candidato do mesmo dia. Diferente da magistratura que eles ficam separados, né? Então, às vezes são detalhes que as pessoas não conhecem um pouquinho, é legal a gente contar esses pormenores, né? Mas vamos falar dos pontos comuns, Elaine. Você conhece muito preparação para a fase oral, como eu já disse. Que dicas e pontos importantes você destacaria dentro de uma exposição, se você puder, de Claro. erros e acertos? Aliás, vamos começar por isso, que eu acho que é uma boa trilha. Erros e acertos. A gente sabe que muitos candidatos cometem, infelizmente, alguns equívocos que se repetem. Não é? Que são coisas que eles podiam ter prestado atenção, tomado um pouquinho mais de cuidado, que lhes pouparia uma reprovação, não é? Fala um pouquinho sobre isso, Elaine, na sua experiência, você que, não é, puxa, tem tantos e tantos alunos aí que você prepara, faz uma preparação muito detalhada e muito intensa. Eu sei que não é fácil ser arguído por você. Já fui vítima de arguição sua, né? No Foco Oral Agradeço o 94 você falou, elogio, me agora eu sou sinto examinadora e confiante. o André vai responder. Acabou comigo, né? Começou a fazer pergunta de direito civil, de umas coisas ali, pelo amor de Deus. Mas diga, Elaine, erros e acertos, por favor. Muito bem. Obrigada, André. Mais de 15 anos, então antes da preparação, ressalto, antes de fato preparar, tanto de forma coletiva quanto individual, candidatos para esse momento, tocante à questão comportamental, eu fiz um estudo de quase 3 anos, e quem me, enfim, confiou esta missão foi o Dr. Damasio, disse que Nosso ele querido sempre mestre, me né? indicou, Saudoso e querido mestre. sempre, sempre. O responsável por nós dois estarmos aqui. Não é verdade?
Certamente, Nosso grande incentivador. minha eterna gratidão. E disse, Elaine, os meus alunos aqui no curso preparatório, que foi pioneiro preparatório para carreiras jurídicas, eles sabem muito conteúdo jurídico, contudo, eles não têm habilidades para o momento da prova oral. Então, eles não têm essas habilidades treinadas, orientadas, mentoradas, e você tem perfil para fazer isso. E eu disse, doutor Damaso, eu desconheço que é uma prova oral, a gente precisa passar a conhecer a partir de hoje. Doutor Damaso, eu não tenho ainda nem um local para atender, vai atender na minha sala. E assim começou, e entendo que é muito mais, muito além de um trabalho, mas sim uma missão honrosa da qual eu busco sempre poder cumpri-la da melhor forma. Tudo isso para dizer que por 2 a 3 anos eu fui às provas da magistratura, Ministério Público, então uma saída ali do Fórum João Mendes para a Rua Riachuelo, o auditório, o que certamente me trouxe e continua trazendo muitos aprendizados. Cada prova oral, André, será uma prova oral. Inclusive, já fica essa dica para candidatos, nossos alunos que já tiveram essa experiência. E nós, sim, trataremos tão logo sobre as especificidades de cada banca, mas começarei, então, pelos erros e acertos. Os erros que são frequentemente cometidos e que eu já tive, assim como você, André, o privilégio de ter contato, conversar, feedback com diversas pessoas que fizeram parte de bancas examinadoras, inclusive para corroborar o trabalho, aperfeiçoamento das técnicas, que eu sempre busco inovar a cada concurso, e reiteradamente eu ouvi e continuo recebendo o seguinte: início de todas as respostas, excelência, 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 evitem tudo que for repetitivo nessa comunicação e para esta tão específica, como bem o André colocou, gerará ruídos, e isso cansará os nossos interlocutores / examinadores. Então, cuidado, porque se tornou uma certa muleta psicológica, digamos assim, para introduzir as respostas. Eu compreendo. E não quer dizer que vocês não poderão utilizar o excelência para iniciar a resposta. Contudo, alterne. Isso, tem que ter um repertório um pouquinho maior, né? Um repertório de introdução um pouquinho maior. Exatamente. E isso se adquire com o treino, com a repetição, né? Exatamente. Porque aí se torna uma coisa automática, né? Daí a importância do treino. Tem uma coisa que, desculpa, Elaine, te interromper, bem rapidinho. Dos pilares, preparação moral, é muito importante que se invista em treinos guiados, treinos orientados, a fim de que vocês possam, aí, no futuro próximo, ter esse aprimoramento. Perdão, né? Não, é isso mesmo. Eu ia dizer o seguinte, uma coisa que nós fizemos no Foco Oral 94, e faremos tanto no Foco Oral 190 para a magistratura, quanto no 95 para o MP, que é a dinâmica da dupla de arguição. Então, qual é o caminho pedagógico que nós indicamos para o aluno? Tem 2 aulas que são aulas, eu diria assim, entre aspas, aulas mestras do nosso Foco Oral. A aula em que eu falo sobre estratégia, as regras do exame oral de cada concurso, porque tem que saber quais são as regras do jogo. E estratégias do ponto de vista jurídico. E a aula da professora Elaine, que é uma aula de 40 minutos a 1 hora, em que ela destrincha tudo o que são os pontos fundamentais. Então, essas aulas mestras, elas são o caminho, o ponto de partida no Foco Oral. A partir daí, a gente começa uma dinâmica que a gente faz as bancas individuais, e aí a gente já dá logo o feedback: olha, você assistiu às aulas, você tentou pôr em prática, faltou isso, isso e aquilo, e a dinâmica da dupla de arguição. O que é a dupla de arguição? Que nada mais é do que o curso funcionando como um catalisador para unir alunos com diferentes pontos fortes do ponto de vista jurídico. Então pega eu brinco, um penalista com um não penalista, o cara que sabe muito de penal, processo penal, com o cara que sabe muito de civil, processo civil empresarial, por exemplo, de forma dupla. E aí começa o treino, mas é legal começar o treino já num passo em que você assistiu essas aulas mestras, fez a sua dinâmica, e aí você pode colocar isso em prática, e aí formam-se grandes amizades, é uma ajuda mútua muito legal, não é?
porque é só com a automatização. E é legal. Então você pega todo esse insight que a gente vai te dar e aí você começa a colocar em prática, como por exemplo essa dica que a Elaine comentou, não é? Aí você aumenta o seu repertório, você treina e é legal, os alunos se colocam em situações diferentes e difíceis, né? E o aprendizado e a evolução é muito grande. Era isso, amiga. Desculpa interromper. Por favor, siga aí com os erros e acertos. Fique muito tranquilo. Inclusive, aproveito para trazer também, mencionar feedback de muitos alunos, diversos alunos comentaram que os simulados foram até, claro, máximo respeito e toda a atenção do momento, mas alguns simulados foram mais difíceis, mais complexos para lidar com nós interlocutores do que a própria banca examinadora, que foi até mais fluido com a banca. E eu disse com toda certeza, tanto pela forma de abordagem, nossos métodos, quanto também a dessensibilização. Então é um erro não se expor, um erro não treinar, um erro não buscar orientação técnica profissional para esse momento. Por melhores oradores que vocês se julguem, enfim, é uma comunicação muito específica, muito peculiar, por isso que dedico tantos anos da minha vida para essa questão comunicação, supressão comportamental. Então, a autoafirmação eu indico com objeto, voltando à questão da repetição do excelência, início de todas as frases, com objeto que foi questionado, como, por exemplo, falta grave. Ao invés de iniciar excelência, a falta grave está prevista na Lei de Execução Penal, falta grave é um instituto, então não empregar o excelência, pensar, mas não empregar, e alternar, outrora, na próxima, pode até ser empregado. Outro erro muito comum, André, que gera muito ruído. O que você quer dizer com isso, Elaine? Ruído, tudo aquilo que vai gerando um certo desgaste, uma certa exaustão por parte dos nossos interlocutores. Vale ressaltar que a prova oral será uma prova comportamental, pessoas arguindo pessoas. E nós somos dotados muito de sentimentos, nós seres humanos somos muito sensoriais. Então lembre-se que tudo, como o André colocou, e nós vamos aprofundar mais, esclarecer, desde a imagem pessoal de vocês, tudo comunicará até o término, o último suspiro ali diante das bancas examinadoras. Então, tudo vai ser avaliado. Isso não quer dizer que vocês deverão se robotizarem, contrário, perderem naturalidade. E um dos nossos diferenciais, de fato, é a manutenção, prezar pela essência, pela naturalidade. Isso, exato. A gente falava muito isso, né, Elaine? A naturalidade, não tente mudar a sua forma de ser ao ponto de perder a naturalidade, porque você vai ficar artificial e isso vai ser perceptível, não é? Então a gente precisa dar ao aluno sugestões que preservem essa, não é, essa essência de cada um. E você que é mestra nisso. Aliás, você tinha uma coisa que, assim, um dos bônus da parceria, né? Eu lembro as alunas, às vezes, preocupadas, né? Ah, e meu cabelo é assim, como é que eu prendo o cabelo, como é que eu me visto, não é? A gente teve alunas gestantes, né? E fazendo para você perguntas, puxa, vai chegar no dia do meu exame oral, eu vou estar com tantas semanas de gestação, o que você recomenda e tal. Então são detalhes que assim, coisas que a gente não imagina que possam se apresentar como dúvidas, mas que você, com todo o seu conhecimento, sua experiência, não é? Consegue dar esse feedback também para os alunos. Então você supre uma parte, eu diria assim, no curso, em vários aspectos, que é fundamental, né? Esse olhar cuidadoso que você tem realmente faz a diferença. Elaine, me fala uma coisa, uma dúvida que eu acho que muita gente tem, não é? Como interagir com o famoso copo d'água e o que fazer com as mãos durante o exame oral? Perfeito. A hidratação será fundamental no momento em que a mesma vai ficar comprometida, quando nós estamos sob pressão, os pigarros, o ressecamento da hipofaringe, ela é um dos primeiros pontos. Depois pode ocorrer com a maioria, como já aconteceu, sudorose e afins. Então, tomar água no momento da prova oral será muito importante. Contudo,
existirá até técnica para tanto. E, ultimamente, nos 2 últimos certames, tanto do MP quanto da magistratura, tanto do Ministério Público quanto da magistratura, copo de vidro. E ocorreram alguns acidentes, alguns candidatos derrubaram o copo, quebrou durante a prova oral. As de inteligência emocional falaremos sobre. Então, o momento mais adequado para tanto, antes de iniciar, um suave gole, a fim de que você já reserve ali a hidratação, momento em que a banca está fazendo a identificação, em que você está assinando a presença. Então, é um momento que, em tese, eles não estão com todo o foco e atenção. Durante a prova, o ideal é realmente que esse gole suave, ele seja, então, manejado, manipulado durante a troca perguntas ou trocas entre os examinadores. Então, estou satisfeito, passo a palavra para o senhor presidente. Então, nesse momento, aproveite-se para hidratar. Digamos que, durante a prova, durante a resposta, vocês sintam essa necessidade. Faça uma pausa, positive o interlocutor, tomem água e deem continuidade para a resposta. Suponhamos também, como já aconteceu, e eu acabei, às vezes, presenciei, achando muito inadequado, bem como alguns ex-examinadores também narraram, o seguinte feedback. Doutor, o senhor está nervoso? Tome um pouco de água, ou então, o senhor quer tomar uma água? Isso é uma gentileza, né? Por mais que impacte. Então, mesmo que vocês não estejam com sede, barra necessidade... Toma uma água, filha. Aguinha. Finge, se for o caso. Não vai fazer mal a água, né? Não tem nada ali na água do MP nem da magistratura. Exatamente. Né? Vale ressaltar que o posicionamento do copo deverá ser realmente no momento em que vocês ali já estão tomando a posição, sentando e foram chamados por quem estiver presidindo os trabalhos. A gesticulação, um dos pontos da comunicação não verbal, um dos elementos também que serão muito importantes entre três, contato visual, gestos, postura, será também muito importante para que vocês venham a transmitir domínio do eu. Não necessariamente do conteúdo, mas o domínio no sentido da gestão das emoções, que vocês estão estruturados. Então, mantenham fora do campo do copo. Porque quem tem o hábito de gesticular de forma muito elevada ou expansiva, porque algumas culturas, e nós temos diversas influências, pode acontecer de bater. Então, deixe um campo para movimentação com o copo um pouco mais frente ou numa lateral, que vocês sabem que não vai interferir, a fim de evitar acidentes. E, normalmente, na mesa terá microfone, material para consulta, álcool em gel para as mãos ainda, eles não têm. Então, acaba que o campo ali para a movimentação fica restrito. Então, é importante, inclusive durante os treinos, que vocês já... Você me permite, André, lógico, só me posicionar um pouco mais aqui e centralizar mais na altura do abdômen, entre o abdômen e o diafragma aqui, não uma elevação peitoral, porque senão os gestos vão chamar mais atenção do que as competências recomendadas, mas de forma centralizada, elegante e sincronizada Perfeito. Com a resposta, com o momento da Perfeito. Fala. Isso fará toda a diferença. Cuidado com os fechamentos, cuidado com as compressões, cuidado com as movimentações repetitivas, a fim de não transmitir insegurança, mas os gestos serão muito importantes, eu diria que fundamentais para a transição de uma comunicação mais estruturada e natural. Legal. E uma dica que você dava também, simples, mas eu acho que no dia da prova facilita muito, né? Você sempre, quando a gente fazia as bancas presenciais, o candidato sentava, você falava, o ajuste né, a postura do microfone, a distância, um palmo do microfone, né? Você corrigia todo mundo ali no começo, passava uma régua ali, né? Online, a demonstração, distância de 3 a 4 dedos, mais apontado, direcionado para o queixo, muito próximo da boca para evitar os ruídos. Nada de buscar o microfone, porque essa movimentação que a psicanálise comportamental considera posição de ganso, ela é terrível, ela gera muito ruído. E nada também de usar como muleta psicológica para se segurar durante a prova. Não está cantando ali, né? Não é uma performance, né? Exatamente. Aproximar e afastar pela base do mesmo, uma vez ajustado, esqueçam. Não mexam mais nessa ferramenta.
podem usar a base sim para apoiar as mãos, como foi uma colocação aí, uma dúvida do André. Contudo, algo é uma coisa apoiar, outra coisa segurar. Segurar, né? exatamente. Então, são posições diferentes. Outra coisa também que você comenta, né? Quer dizer, a hora que se senta, coloca o pé no chão, né? Aterriza, sente, apoia, né? Planta do pé no chão, e isso com certeza irá alinhar a sua postura. Então, nada de rigidez, por isso que os gestos são muito importantes, mas é necessário, assim, uma postura ereta, alinhada. Vocês pretendem ser futuros promotores de justiça, juízes de direito, juízas. Então, deste modo, a nossa linguagem corporal já irá transmitir ou não credibilidade e segurança aos nossos examinadores, que há com certeza um abismo entre transmissão de segurança e credibilidade versus pedância e arrogância no momento da prova oral. Exatamente. Isso é um treino importante, né? Porque, veja, por mais que a gente indique para o aluno a pior postura é a postura arrogante, o aluno sabe disso. Lógico, tirando as raríssimas e raríssimas exceções, o que ocorre muitas vezes é que o nervosismo acaba fazendo o aluno soar arrogante. Não é que ele é arrogante. Não é que ele é arrogante, que a postura é arrogante, não, mas é que o nervosismo acaba transmitindo essa mensagem na comunicação não verbal, não é? Exatamente. O nosso corpo tem uma tese muito respeitosa, respeita opiniões diversas aí, mas a minha tese é que o corpo não fala, ele grita. Então, a nossa comunicação não verbal, no momento da prova oral, numa escala de 0 a 100, já foi mais do que constatado, inclusive validado pela ciência, 68% responsável pela transmissão da nossa mensagem. Comunicação não é o que nós falamos, mas sim o que nós representamos através da mesma. Então, não bastará uma resposta corretíssima do ponto de vista do saber jurídico e uma forma, excelência, o inquérito policial é um procedimento administrativo presidido pelo delegado de polícia, autoridade policial. Matou, né? Matou. Exatamente. E eu sou muito indagada, certamente você também, professora, colega, tal candidato, respondeu todas as questões e não foi aprovado. E eu fui e deixei uma ou outra ali, titubeei, tive que tangenciar na hora, mas certamente é uma prova que contará em muito a questão da gestão das emoções. Eu digo os 3 pilares: saber jurídico, então a parte pedagógica muito bem alinhada, organização e estruturação do raciocínio nessa parte, gestão das emoções e as comunicações, verbal e não verbal. André, eu classifico como os 3 pilares mais importantes que irão sustentar quaisquer candidatos no momento da prova oral. Com absoluta certeza, né? E é importante também pensar, agora falando um pouquinho do aspecto jurídico, não é? Do preparo sobre o aspecto jurídico para a prova oral. É evidente que aqueles que estão nesse estágio já têm um bom conhecimento, isso é inegável. Então, o que fazer a partir desse momento até o dia da futura e eventual prova? Um treinamento do ponto de vista jurídico específico. Em certa medida, a preparação para o oral se assemelha à preparação para a fase preambular, não é? No sentido de que você tem que ter partir por um estudo que envolva uma grande revisão. Porém, com um treinamento sob a forma de pergunta e resposta, e o que é muito, muito importante e é, assim, grande parte do nosso trabalho no foco oral, sempre pensando nas posições, nos pensamentos, nas opiniões, nas teses adotadas pela banca examinadora. Não é porque isso realmente faz uma diferença e não é uma diferença pequena, né? A gente dá aos alunos, nos 2 cursos Foco Oral 190 e Foco Oral 95, ferramentas muito legais. Helene, só para você ter uma ideia. Os alunos do Foco Oral 190, eles vão receber as questões do oral do 189 para treinar. Então, questões que caíram no último concurso da magistratura. Vão receber, inclusive, uma apostila
Ah, eu te dou, lógico, com certeza. Te dou não, vou mandar para você, né, as questões do oral do 189 e uma apostila que a gente vai fazer entregar para os alunos com 1.000 dessas perguntas respondidas. Então já com a resposta aí, isso muda muito. O pessoal do MP, a mesma coisa. As questões do oral do 94 e uma apostila com mais de 1.000 dessas perguntas respondidas, que são um material maravilhoso para o treino. Valiosíssimo. Valiosíssimo. E uma vantagem que os alunos vão ter que é o seguinte, tanto na magistratura quanto no MP. Na magistratura, um dos membros da banca é o Dr. Sérgio Sobrani, que é um membro do Procurador de Justiça. Ele foi examinador no MP de São Paulo em 2019 e 2020. Exato. E os alunos vão receber as perguntas que ele fez na fase oral. Então já vão ter uma ideia do repertório do próprio examinador. Exatamente, que ajuda o muito. Perfil, que é muito importante o perfil exatamente, da banca, como ele pergunta, que assuntos que ele mais gosta, não é? Como ele formula as questões. Então os caras já vão ter isso na preparação no Foco Oral 190. E no 95, isso ocorre com 2 examinadores, porque o Dr. Nilo Espínola, que foi examinador em 2019 e 2020, e o Dr. Demercian em 2015. Eu vou dar para os alunos as perguntas do Nilo, do oral do 93, e do Demercian, do oral do 91. Então os caras já vão treinar com o repertório de perguntas deles. Lógico que vai ter perguntas diferentes, não tenho dúvida, mas não vai ser totalmente diferente, né? Quer dizer, são 1.000 perguntas que eles formularam, com certeza ali você tem a linha essencial do examinador, né? Exatamente. E além dessa questão da repetição, que é muito típica, muito comum com os bancos de questões que nós temos, eles tomarão conhecimento do próprio perfil dos examinadores, a corrente que eles seguem, os assuntos que eles mais perguntaram, enfim, valiosíssimo. Parabéns pelo material, André, com certeza. Legal, não, tenho confiança que vai ajudar bastante os alunos, se Deus quiser, e vai ser muito útil. Lógico que o examinador ele vai procurar fazer perguntas com temas atuais, tem questões que, óbvio, né, o Demercian 2015 não tinha lei anticrime, então haverá um repertório de assuntos novos que ele vai abordar. Não obstante, volto a dizer, a gente pega 1.000 perguntas de processo penal que ele formulou lá em 2015, acho difícil ele chegar agora em 2023, 2024 e formular 1.000 perguntas totalmente diferentes. Novas. Totalmente diferentes, novas. Exatamente. Vai ser híbrido esse repertório, pressuponho, até por conta do volume, etc. É isso aí. E, bom, Elaine, eu vou dizer o seguinte, olha, vai ser um prazer enorme trabalhar com você de novo, tanto no Foco Oral 190 quanto no 95. A gente fez já temos há muito tempo essa parceria, mas particularmente essa, não é, em que nós estamos realizando, porque nós temos uma história que começou no curso da Damásio. Antes, né, eu como aluno, você trabalhando no curso da Damásio, nem imaginava naquela época que, né, estaria hoje onde está, né, nessa posição de destaque que você tem. Chegamos a trabalhar muito tempo juntos no Damásio, não é? E nós somos muito gratos ao professor Damásio e ao curso, mas hoje estamos numa fase diferente, não é? Hoje você tem todo um trabalho seu, muito bem feito, e eu procuro desenvolver com os cursos Foco Total, que muda o nome, na fase oral é Foco Oral, né? A gente faz algo muito específico e muito dirigido para esse momento do certame, e aí no Foco Oral, você como grande parceira do curso, não é? Enfim, estará nos dois, como eu disse, nessa aula, que é uma aula mestra do curso, estará comigo nas arguições que nós vamos realizar individualmente, não é? Nessa banca simulada que nós fazemos com os alunos, tendo tanto esse olhar jurídico, quanto esse olhar da comunicação, esse olhar da psicologia, esse olhar da postura, que você realmente faz com maestria. Elaine, eu acho que tocamos aqui nos pontos mais relevantes. Eu deixo agora para você, se quiser abordar mais algum assunto que você julgar importante, mas já passando aí para as considerações finais, com mais uma vez o renovado agradecimento. Todos meus, muito honrosa, inestimável a nossa parceria em todos os aspectos, e fico sempre muito feliz com o firmamento da mesma em cada momento, e eu tenho certeza que estamos procurando fazer a nossa parte da melhor forma possível,
e o nosso mestre se orgulhando dos nossos esforços e, sobretudo, a manutenção do legado do mesmo, que sempre teve um olhar, e foi um dentre inúmeros aprendizados, lições eternas, que ele me proporcionou. Eu tive esse privilégio, que os nossos alunos são sempre alguém, não mais um. Então, nós choramos, estávamos nos resultados, estávamos nas posses, Verdade. e não há como mensurar o valor para nós em ver a aprovação de cada um. E aí sim, de fato, nós nos cumprimentamos nos últimos resultados, não é, André? Missão cumprida. Então, isso é o que nos move, isso é o que nos traz toda aí a responsabilidade, o comprometimento, a dedicação para e por cada um. Minhas considerações finais, eu quero reforçar que as outras dicas no tocante a todos os pilares aqui mencionados, inteligência emocional, comunicação verbal, não verbal, bem como estruturação, organização do raciocínio, comportamento, relação com cada examinador, cada banca com as suas especificidades, embora tenha muitas semelhanças, terão muitas diferenças também entre os dois exames orais, magistratura e Ministério Público. Acompanhem e fico à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, dúvidas, feedbacks. E, novamente, sempre, embora é extremamente repetitivo, eu sei, e já falei que isso gera ruído, gera mas ruído de comunicação. Que seja perdoável essa repetição e os agradecimentos à sua sagrada confiança aí no meu trabalho. Muito obrigada pelo reconhecimento e reitero a nossa irmandade, a nossa parceria técnica, profissional e pessoal. Você é alguém que eu tenho inestimável admiração e um profundo carinho e apreço para sempre. É recíproco, você sabe que é recíproco, e eu sou muito feliz e muito honrado com essa, enfim, com essa dupla que a gente consegue formar, não é? E ajudar tantas pessoas. Você falou muito bem, né? A gente estávamos juntos na posse do 189, estávamos juntos na proclamação do resultado do 94, não é? Acompanhando ali os alunos lado a lado, né? E sempre torcendo por eles, não é? Aqueles que porventura não tiveram nos concursos 189, 94, enfim, nos concursos anteriores não tiveram o êxito esperado. Continuamos torcendo por todos e, se Deus quiser, no 190 e no 95 a história final será outra, será uma história de alegria, de conquista, de superação. Elaine, beijo. Obrigado, viu? Para você, que agradeço. Obrigada a todos. É isso. Meus amigos e amigas, eu me despeço de vocês. Tivemos uma aula maravilhosa aqui com a professora Elaine. Podem ter certeza que terão ainda muito mais informação relevante no Foco Oral, tanto no 95 quanto no 190. Um abraço para vocês, bons estudos, boa sorte na prova.